Eu sei que montar um cronograma de estudos que funcione para você é a dúvida assim de muita gente, é algo que normalmente a gente tem muita dificuldade quando tá começando a estudar para o Enem, e é por isso que eu tô aqui nesse vídeo para tentar te ajudar a encontrar e a montar o seu cronograma de estudos perfeito, com base no meu cronograma, no cronograma que eu usei para ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal direto do ensino médio, e também colocando ali umas coisinhas outras que eu com certeza teria mudado ou acrescentado no meu cronograma, porque olhando para trás com a experiência que eu tenho hoje, eu vejo que teria me ajudado muito. Mas enfim, bora lá! Mas rapidinho antes da gente começar, oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e no SISU 2021.1 por meio do Enem 2020 eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. As minhas aulas começaram recentemente e hoje em dia eu sou universitária, estou cursando jornalismo na Federal. Mas tá, agora sim, sem mais enrolação, a gente pode ir pro conteúdo do vídeo. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente pra gente montar esse nosso cronograma é saber agora qual é a sua meta, ou seja, onde você quer chegar. Qual a sua universidade e curso pretendidos? Por que isso, gente? Porque algumas universidades, elas adotam um sistema de pesos no SISU. Ou seja, quando você for lá se inscrever para conseguir a sua vaga na universidade, algumas das suas notas vão ter peso diferente de outra, ou seja, uma vai valer mais, outra vai valer menos, e é muito importante que você saiba agora qual área do conhecimento tem um peso maior para você focar nela no seu cronograma. É muito fácil de descobrir, normalmente essa informação vocês encontram no termo de adesão das universidades ao SISU, então só digitar no Google, termo de adesão à sua universidade, então UFO, UFMG, UFRJ, e termo de adesão SISU. Aí põe o 2021, porque eu não sei se já saiu do 2022, ou então se você tá vendo esse vídeo um pouquinho mais pra frente, aí coloca o 2022, porque normalmente esses pesos não mudam. Pra você saber agora qual área do conhecimento tem um peso maior pra você, porque você precisa dar um enfoquezinho maior nela no seu cronograma. Se a sua universidade, né, a universidade que você tá querendo aí, não adota pesos, assim como a UFO não adotava, é muito legal que você dê uma olhadinha ali a mais pra matemática e redação, porque são duas áreas do conhecimento, né, que vão valorizar sim a sua nota. Porque matemática, com um número, por exemplo, 30 acertos, você consegue até beirar os 800 de média, enquanto se você tiver 30 acertos em humanas ou linguagens, por exemplo, talvez você nem consiga 700, sabe? Então, são áreas do conhecimento que vale a pena dar uma olhadinha ali melhor, e redação também vale de 0 a 1000, né, gente? Eu sempre gosto de frisar isso no canal. Então, talvez seja legal você dar um enfoquezinho aí nessas matérias. Outro tópico que eu quero aí que a gente tenha em mente para montar o nosso cronograma é você precisa se conhecer agora, então saber quais matérias você tem mais facilidade, quais você tem mais dificuldades, sabe? Saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, porque nas matérias que você tem mais dificuldade, você vai acabar tendo que dedicar um pouquinho mais de tempo, né, para conseguir aprender aquela matéria. E também pode ser que você tenha que começar de um ponto diferente daquela matéria, em comparação às outras. A gente vai falar mais disso ao longo do vídeo, mas enfim, se conheça agora, saiba quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Então, qual a matéria que você chega e arrasa e qual aquela que você tem um pouquinho mais de dificuldade. Já tá com esses nossos 3 tópicos aí bem definidos na cabeça? Ok, agora a gente precisa saber aonde você vai montar o seu cronograma. Então, você vai querer deixar ele no computador, de repente fazendo Excel ou no Google Agenda, em algum aplicativo que você tenha ali mais afinidade? Pode ir. Faça do jeito que você achar melhor. Então, não, Duda, eu prefiro fazer com o celular, usar de repente o calendário do próprio celular, porque dá pra usar, ou baixar um aplicativo também pro celular que faça isso. Ou então, você pode fazer como eu, né, e optar pelo bom e velho papel. Eu não sei se vai estar dando pra enxergar muito, gente, mas eu vou pegar aqui pra vocês, ó, pra demonstrar. Post-it, tá vendo? Pra montar o meu cronograma pro Enem e agora na faculdade, eu continuo usando essa técnica de deixar os post-its aqui, tá bem do ladinho da minha cama. Então, eu meio que me organizava, né, semanalmente. Todo domingo eu pegava e escrevia tudo que eu ia fazer durante a semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta. Cada dia da semana era um post-it que eu colocava ali. Eu achava mais fácil, porque assim eu só ia colando e tirando, sabe? Conforme ia mudando a semana. Que eu me organizava com base aqui nos meus post-its, o meu cronograma ficava nos post-its. Mas você também pode fazer num planner, numa agenda, aonde você preferir, aonde vai ficar mais fácil pra você no seu dia a dia. Ok, então agora é hora de montar o seu cronograma. Gente, o meu era semanal, como eu disse pra vocês, eu ia me organizando ali nos post-its. Mas também pode ser mensal, né? Você pode organizar o seu mês. Porém, a maior parte dos cronogramas é semanal e eu acho mais fácil, sabe? Que você tenha ali uma flexibilidade maior com o cronograma semanal. Mas agora vocês podem me perguntar, Duda, o que eu vou colocar nesse cronograma? Quais matérias? Como eu vou estudar? O que eu coloco aqui no meu cronograma?
Gente, eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 sites que calcularam a incidência das matérias nos últimos 5 anos de Enem, ou seja, quais matérias mais caíram no Enem em cada área do conhecimento, tá por tabela ali com porcentagem, tudo muito certinho. Eu acho que saber as matérias que mais caem é um ótimo norte para você começar os seus estudos agora. Porém, eu não aconselho, principalmente quem quer os cursos mais concorridos, então uma medicina, uma engenharia, uma psicologia, direito aí da vida, a ficar só nas matérias que mais caem, né? Tem que dar uma aprofundada a mais. Porém, eu acho que saber essas matérias é um ótimo pontapé inicial aí para os seus estudos. E às vezes também você pode ter algum cronograma pronto. E sabe esses cronogramas prontos que a gente acha na internet, assim, de monte? Você pode ter algum desses, ou de repente você pode ter assinado um cursinho online e ter o cronograma pronto dele. Gente, eu não aconselho seguir à risca o cronograma pronto, até porque não tem nada melhor do que um cronograma feito por você, para você. Porque assim, o cronograma pronto, ele não se adapta à sua realidade. Então, às vezes, você pode não dar conta de seguir todo ele, ou então ele pode não condizer com a sua rotina, pode não dar certo, você pode sentir que não está progredindo com os seus estudos, que foi, no caso, o que aconteceu comigo, que eu já vou explicar para vocês também. Mas esses cronogramas prontos, eles podem ser muito bons para te dar uma base do que estudar, então do que colocar no seu cronograma. De repente, você pode pegar as matérias que tá nele, só que distribuir melhor durante a sua semana, sabe? E ir adaptando para o que funciona para você e para sua realidade. Então, cronogramas prontos podem ser uma boa se você for usar eles de base para montar o seu próprio cronograma. Ou às vezes também você pode seguir um cronograma pronto e pode se adaptar, vai muito de pessoa para pessoa, mas isso não funcionou muito bem comigo. Vou contar então rapidinho aqui para vocês qual que foi o meu caso, né? O que aconteceu comigo. Gente, quando eu comecei a estudar para o Enem lá em 2020, logo no comecinho do ano, eu consegui uma promoção bem legal do Descomplica, eu fiquei muito feliz na época e assinei o Descomplica Top, que era o melhor plano deles. Então, eles tinham um cronograma e no começo eu tava seguindo esse cronograma, né? Tava tentando seguir. Por quê? 2020 foi o ano do meu terceirão e eu estudava integral, eu fazia curso técnico junto com o ensino médio, eu tava entregando TCC, então assim, eu não tinha muito tempo do meu dia pra dedicar pros estudos, sabe? Eu não podia acordar e dormir e ter o dia inteiro dedicado pros estudos, eu tinha muitas outras coisas do ensino médio e tal pra fazer, e eu sei que esse é o caso de muitos de vocês também que estão estudando aí no ensino médio pro Enem. Então assim, eu tentava acompanhar o cronograma deles e eu não conseguia. E não estou dizendo que o cronograma deles é ruim, porque tem gente que pode ter se adaptado e pode ter adorado o cronograma, mas não funcionava pra mim. E pode acontecer, né, gente? Somos humanos, somos diferentes, e às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você, nem vice-versa. Mas enfim, não conseguia seguir o cronograma deles, fiquei muito chateada porque eu não sentia que eu tava progredindo com os meus estudos. Parecia que o tempo tava passando, o Enem tava se aproximando e eu não saía do lugar, eu tava estagnada. E foi nesse momento que a chavinha virou na minha cabeça e eu falei, tá, chega, não tá dando, não tá funcionando pra mim, vou usar uma estratégia radical e vou mudar. Nisso já faltavam uns 4, 5 meses pro Enem. O que eu fiz? Fui atrás das matérias que mais caem, então as que eu deixei aqui no link da descrição pra vocês, e montei o meu cronograma baseado nelas. Então eu ia seguindo elas, mas foi uma estratégia meio radical ali, porque o Enem tava chegando e eu não sabia o que fazer. Não, pra vocês que têm tempo, não precisa ir pra esse extremo, sabe? Vocês que têm tempo de seguir um cronograma bonitinho agora, mas era o que me cabia ali na época, eu fui atrás das matérias que mais caem, comecei a estudar elas e vi os meus estudos progredirem. Então comecei a acertar mais nos simulados, comecei a saber resolver melhor as questões, e foi isso basicamente que aconteceu comigo, gente. Então, realmente, eu só consegui progredir com os meus estudos na hora que eu montei ali o meu próprio cronograma e aí parece que as coisas começaram a fluir pra mim. Mas deixando um pouquinho essa parte da história de lado e focando aqui no nosso cronograma, vamos lá. O que vocês vão ter que fazer agora? Distribuir as matérias de acordo com os seus dias da semana. Então, levar em consideração quais são os dias que você tá mais atarefado, que você tem mais coisa pra fazer, quais são os dias que você tá mais tranquilo e também quais matérias você tem mais facilidade e quais você tem mais dificuldade, né? Aquele tópico que a gente falou já lá no começo do vídeo. Então vamos lá, por exemplo, na segunda-feira, você tem um compromisso ali que você sempre tem toda segunda-feira e que você não pode desmarcar, então deixa um pouquinho menos de matérias na segunda-feira. Mas na terça, você tá livre, você de repente não tem tantas aulas do ensino médio ou não precisa trabalhar tantas horas, estuda um pouquinho mais na terça, sabe? É você ir balanceando ali de acordo com o tempo que você tem, com a rotina que você leva. E Duda, quantas horas mais ou menos eu separo para estudar por dia? Gente, isso vai depender muito de você e da sua rotina. Então, quanto mais horas, melhor, né? Mais horas de estudo produtivas. Gente, não adianta também você ficar se forçando a estudar 8 horas seguidas por dia, sendo que você vai estar cansado e não vai absorver direito aquela matéria. É muito melhor você estudar menos horas e conseguir aprender de fato, né? Conseguir se dedicar e colocar energia naquilo, do que ficar horas e horas ali pelejando para tentar entender um conteúdo e não fluir, sabe? Então vai depender de você. Se tem mais tempo para dedicar para os estudos, dedica mais.
Eu conseguia dedicar em média por dia, de 2 a 3 horas para estudar para o Enem. Alguns dias eu dedicava 4 e por isso eu estudava também nos fins de semana. Mas acho que eu vou explicar um pouquinho para vocês melhor no decorrer do vídeo. Mas enfim, esse era o tempo que eu tinha disponível para dedicar para os estudos para o Enem, umas 2, 3 horas ali por dia. Outra coisa para você levar em consideração ali na hora de distribuir as suas matérias durante o dia é o seu grau de dificuldade e facilidade com determinada matéria. Gente, eu sempre tentava balancear as matérias para mim e isso super ajudava a dar aquele gás nos meus estudos, sabe? A fazer o negócio fluir ali de verdade. Então, por exemplo, na quinta-feira, eu tenho tempo para estudar 2 matérias. Então, o que eu vou fazer? Sou uma pessoa completamente de humanas, né, gente? Exatas é o meu terror. Vou ver primeiramente uma videoaula de física. Vou estudar alguma matéria de física e assim que eu terminar de estudar física, eu vou estudar história, por exemplo, que é uma matéria que eu tinha mais facilidade. Sabe, tentar dar essa balanceada para você não se cansar tanto, não ficar aquela coisa maçante, cansativa, para você conseguir, de fato, entender e absorver aquele conteúdo. Uma dica que eu sempre trago aqui no canal e que me salvou e é algo que você precisa levar em consideração também agora para montar aqui esse nosso cronograma gente, começa pelo básico das matérias que você tem mais dificuldade. Mas Duda, como assim? Vou dar mais uma vez o meu exemplo aqui para vocês. Como eu disse, eu sou de humanas, eu sempre tive muita dificuldade em matemática e enquanto eu tava seguindo o cronograma pronto ali, Gente, matemática pra mim só ia ladeira abaixo, sabe? Eu não progredia com os meus estudos, eu fazia simulados e não conseguia resolver os exercícios, e eu demorei muito pra me tocar o porquê daquilo tá acontecendo. Mais uma vez, num dia, a chavinha virou e eu falei, tá, eu não tenho básico de matemática, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, e eu nunca tive uma boa base da matéria, sabe? Então, como que eu quero prosseguir com os meus estudos se eu não tenho básico? Como que eu quero começar a construir uma escada por cima? Não, é degrau por degrau. E foi aí que eu corri atrás da matemática básica, então eu tive que regredir um pouco ali os meus estudos com a matemática, para começar pelo básico, mas é bom que vocês já façam isso desde já. Então, tem mais dificuldade em física, de repente, revisa a física básica, porque foi quando eu revisei a matemática básica que tudo fluiu, então comecei a acertar mais questões de matemática, comecei a realmente entender a matemática do Enem. Então, super recomendo que vocês façam isso. Gente, se o seu caso é a matemática, assim como o meu era, eu vou deixar aqui na descrição a playlist Matemática Básica do professor Ferrito. Foi ela que me salvou. Eu adoro a didática do Ferrito, né? O jeito que ele explica as coisas, eu super entendo. Então, assim, revisei tudo desde o básico mesmo, sabe? As 4 operações básicas, mais menos dividir e vezes, eu tava revisando. Por mais que eu soubesse, eu queria ter certeza. E como vocês têm tempo ainda aí pra montar esse cronograma, eu super recomendo que vocês comecem pelo básico das matérias que você tem mais dificuldade. Gente, no meu cronograma de estudos também, eu deixava um dia específico só para redação. Como eu disse no começo do vídeo, é muito legal que você dê um enfoque maior para redação, porque ela vale de 0 a 1000, né? Se você for bem, vai agregar muito a sua nota. Então, como eu disse para vocês, eu não tinha muito tempo, né, para estudar ali durante a semana. E eu conseguia deixar um dia inteiro para estudar só redação. Então, por exemplo, a sexta-feira, assim que acabava a minha última aula do dia ali do ensino médio, eu corria para treinar redação, então pegar, escrever redação, ver uns repertórios prontos ali para estar sempre na cabeça para usar. E eu normalmente fazia os simulados de fim de semana. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha que estudar também de fim de semana? Pois é, algo que eu não conseguisse fazer durante a semana, então não consegui estudar determinada aula que eu tinha para estudar na terça-feira. Eu deixava meio que para repescagem, sabe, no fim de semana. Então eu estudava aquela matéria no fim de semana e normalmente também deixava para fazer os simulados. Então eu tinha esse dia fixo aí de redação, mas também vai depender muito do seu cronograma e da sua rotina. Então, se você tem mais tempo para dedicar para os estudos, não precisa de repente deixar um dia inteirinho só para redação, mas é importante que você deixe ali um tempinho da sua semana para estudar redação e para fazer exercício, para treinar na prática, para fazer um simulado aí de repente. Antes da gente finalizar o vídeo, eu quero deixar mais uma coisinha aqui para vocês, para incluir no seu cronograma e para levar consigo nessa trajetória aí dos estudos para Enem, que é, gente, eu não era a vestibulanda perfeita, eu não tinha um cronograma de estudos perfeito, não era a estudante que podia dedicar mais tempo ali para os estudos. Eu fui basicamente aprendendo na base do erro, descobrindo o que funcionava para mim e adaptando aquilo para minha realidade, sabe? Quando você vê, nossa, primeiro lugar na federal, direto do ensino médio, estudando sozinha em casa, você pensa, gente, ou essa menina é um gênio, ou ela deu a vida estudando, e não é bem assim. Eu realmente fui me adaptando e é isso que eu utilizo hoje em dia, né, para ajudar vocês, para facilitar ao máximo o que eu puder essa trajetória aí com Enems vestibulares para vocês. Eu tinha muita dificuldade para estudar para Enem, muita insegurança por não poder dedicar o tempo que eu queria dedicar para os estudos. Sempre parecia que as outras pessoas estavam fazendo mais que eu, sabe? Eu sempre ficava me comparando com os outros e isso não me levou a lugar nenhum. Então vai com calma, entenda a sua realidade, entenda o que funciona para você, pensa que
passar no vestibular é algo a longo prazo, então é muito importante que você deixe a sua cabeça aí tranquila do começo ao fim desse processo, sabe? Entenda o que funciona para você e vai com calma. Principalmente não se cobre excessivamente, seja seu amigo nesse momento ali, se ajuda, porque estudar para Enem já é difícil por si só, sem você dificultando ainda mais as coisas para si mesmo. E, gente, por mais, como eu disse, que eu não fosse vestibulando perfeito, que eu não tivesse ali um cronograma de estudos maravilhoso e um método de estudos revolucionário, deu tudo certo para mim no final e tenho certeza de que vai dar certo para vocês também. Tô aqui torcendo demais, demais por cada um de vocês e contem comigo aí nessa trajetória com o Enem e os vestibulares. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações caso você não seja inscrito ainda. Estarei aqui ajudando vocês com essa trajetória. As minhas aulas começaram recentemente também, tá tendo estúdio vlog. Tô mostrando tudo aqui para vocês no canal agora que as minhas aulas estão EAD e daqui a pouco eu vou me mudar para morar sozinha em outro estado para começar as aulas presenciais, então vocês vão acompanhar tudo dessas mudanças que estão acontecendo na minha vida, mas enfim, acho que já falei demais, acho que a gente cumpriu todos esses nossos tópicos aí do cronograma. Vou ficando por aqui, então. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não me esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal para mais e mais pessoas. Como eu disse, então já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza de que você vai ficar por dentro de todos os próximos vídeos aí que vão saindo no canal. Deixo claro que as minhas outras redes sociais estão abertas para qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem. Não precisa ter vergonha, é só mandar um direct no Insta que eu vou te responder e vou te ajudar da maneira que eu puder. Também me segue no Insta, porque então, gente, vai ter conteúdos muito legais. A minha rotina na Federal, o dia a dia ali, vocês vão acompanhar pelo Instagram, vou mostrar tudo por lá. Deixa aqui nos comentários se você tá começando a estudar pra mim agora, qual curso e universidade você sonha, porque tenho certeza de que já deu tudo certo. Muito, muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!